Conselho Consultivo hoje com uma agenda recheada de temas. São convidados desta edição Tomás Vasques e também Paulo Marcelo. Agradeço aos dois a vossa presença. Tomás, começo por si para lhe perguntar que leitura faz do corte de rating anunciado sexta-feira passada por parte da Standard & Poor's, nomeadamente à França e à Áustria, e que efeitos poderá ter no curto prazo? Este corte no rating é mais um passo dos que têm sido dados nos últimos 2 anos, sobretudo nos últimos 2 anos, da degradação da Europa e do desmoronamento que cada vez parece mais previsível de uma União Europeia que, mesmo que se mantenha, nunca será aquela a partir da qual foi concebida, por um lado, e as dúvidas, as nuvens bastante carregadas que há sobre o destino final do euro. Este é mais um passo e já as agências de rating já não vale a pena criticar as suas atitudes e as suas motivações, porque a incompetência e a inércia política dos dirigentes europeus, e sobretudo da senhora Merkel, que se apoderou completamente e de facto dos destinos da União Europeia e da zona euro, tem caminhado cimeira após cimeira, mês após mês, para um destino que será muito mau para os povos europeus. Estas políticas comandadas pela Alemanha e pelo FMI, que como solução para os países europeus em dificuldades, criado pelas dívidas soberanas, que vieram sobrepor esta crise das dívidas soberanas, se veio sobrepor já a outra crise que tinha sido importada dos Estados Unidos, o subprime, e é uma crise especificamente europeia, tem a ver com os mecanismos da União Europeia, vão levar a uma recessão profunda em todos os países da Europa, uma recessão europeia e não dos países de economias mais frágeis e mais endividados, como Portugal. Já não se fala na Grécia, que está à beira do descalabro completo, cuja solução não me parece possível já. Vai levar uma recessão, o empobrecimento da maior parte de milhões e milhões de europeus. Vai levar a uma recessão profunda que tem efeitos sobre a economia mundial até. E as próximas décadas são muito mais negras para a Europa e mesmo para as economias do mundo ocidental, entre aspas, nos conceitos antigos, o que esta notação agora de 9 países da Europa terem baixado, só é mais um passo. É mais um passo, não há... Isto vai caminhando sempre, aliás... As medidas tomadas inicialmente em relação à Grécia, depois em relação a Portugal, a Irlanda também, estão a ser aplicadas na Itália, na Espanha e agora, sobretudo, na França. Porque a França... Parece-lhe que essas medidas que estão a ser tomadas introduziram estes países, estas economias, num ciclo verdadeiramente vicioso da qual não conseguem sair? É essa a minha opinião, não é só a minha opinião, é a opinião de muitas pessoas, porque não há consumo, não se gera riqueza, antes pelo contrário. Não há dinheiro para pagar as dívidas. Se a questão é o endividamento externo, nunca se produzirá o dinheiro suficiente para resolver esse endividamento. Portanto, há aqui um circuito fechado que não vai permitir a 1, 2, 3 décadas, não sei qual será depois a solução final. A Grécia já está a dar alguns indícios de que não irá pagar dívida nenhuma, já vamos na discussão de 75%, mas isto pode alastrar a todos os países, depois a Portugal, depois à Itália, depois à Espanha. A mancha está a alastrar, umas vezes mais acelerada, outras vezes mais lenta. O caminho que está a percorrer é este nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, e sob os interesses da Alemanha, porque a Alemanha é o único país na Europa que beneficia com as dívidas soberanas, beneficia com o endividamento dos outros países do euro. Aliás, facto bastante significativo, é já alguns investidores pagarem para adquirirem dívida alemã. A Alemanha é o único país que está a beneficiar do descalabro dos outros países da União Europeia, sobretudo os periféricos. E tomou conta da direção da liderança da União Europeia, sobrepondo-se e passando por cima de todas as instituições que se tinham consagrado, sobretudo no Tratado de Lisboa. Paulo, esta questão da descida do rating de uma série de economias, mas também da França, talvez seja essa a mais mediática pela dimensão da economia francesa, acabou por deixar a Alemanha como único país AAA numa situação bastante mais confortável, mas também aqueles países, as maiores economias europeias, que há meia dúzia de meses tinham uma situação relativamente estável,
estão cada vez a entrar num processo de degradação. O que é que vai acontecer no futuro? Bom dia, antes de mais, enfim, a minha análise não é tão catastrofista como ali o Tomás Vasques, mas de facto são mais notícias, esta descida do rating são mais notícias para Portugal e para a Europa no seu conjunto. Eu diria que uma primeira reação, a quente, é de começarmos a criticar a Standard & Poor's, dizendo que fazem uma análise regionalista e não caso a caso, dizendo que o timing é um timing político. Aliás, não podemos esquecer que a semana passada estava a correr bem, ou seja, tinha havido colocação de dívida pública italiana, espanhola, com taxas de juros a descer, e depois na sexta-feira, enfim, cai esta bomba, invertendo uma tendência positiva que estava a ter a crise da dívida soberana na Europa. Agora, se nós lemos com atenção o comunicado da S&P, vemos que há ali alguma razão naquilo que eles dizem, concretamente nas críticas que fazem à política europeia no seu todo. E se nós virmos com alguma frieza, e mais uma vez apelo a isso, porque nestes momentos de crise não podemos perder a racionalidade e a frieza, vemos que as medidas tomadas ou anunciadas, sublinho anunciadas, nos últimos 3 ou 4 Conselhos Europeus, desde o verão. Recordamos, desde o verão, todos os Conselhos Europeus são tidos como a última oportunidade, o Conselho decisivo, enfim, a cimeira decisiva. E depois formos ver, medida a medida, vemos que, para além dos anúncios, as coisas ainda não foram concretizadas. Enfim, o poder de fogo do Fundo Europeu continua muito aquém daquilo que era necessário. Vemos que o próprio Governo Económico Europeu, enfim, prometido e anunciado por Merkel e Sarkozy, continua a ser apenas uma intenção. Enfim, agora na última semana soubemos que, afinal, já não vai haver a exigência de incluir nas Constituições o limite à dívida. E, portanto, isto para concluir que algumas das críticas feitas por esta agência de rating, que é considerada a mais importante, pelo menos em termos de peso no mercado, fazem algum sentido. Ou seja, a política europeia não está a conseguir concretizar aquilo que promete e o próprio caminho seguido, e aí concordo com o Tomás Vasques, de apenas austeridade, não está a trazer, pelo menos no curto prazo, os resultados que seriam expectáveis. E podem conseguir trazer esse resultado a médio e longo prazo? A médio e longo prazo aí é que está a incógnita, porque nunca se anunciou, nem os grandes defensores da austeridade e da desalavancagem das economias europeias, que estavam viciadas na dívida, nunca disseram que a curto prazo o resultado seria bom. Portanto, a perspectiva é uma perspectiva de médio e longo prazo. A questão é saber se o impacto destas medidas é de tal forma forte que vai impedir o crescimento económico, enfim, daqui a 2 anos. Se não começarem a surgir rapidamente indícios que as economias europeias, e concretamente também a economia portuguesa, que, enfim, a que nos interessa mais diretamente, vão poder reagir, ou seja, que esta cura, que estes remédios estão a ser aplicados vão ter algum efeito, enfim, no médio prazo, então aí a situação é realmente preocupante. Parece-lhe que há, objetivamente ou inconscientemente, uma tentativa da Alemanha para ir deixando cair os seus principais parceiros europeus? Não me parece, sinceramente. A opinião pública alemã... A Alemanha ganha mais ou perde mais com o corte de rating da França? No curto prazo ganha, não é? Porque está instalada confortavelmente no AAA. Agora, a médio prazo não ganha, porque o mercado interno, e isso é uma das grandes conquistas, enfim, das últimas décadas, desde o Tratado de Roma, de integração económica europeia, o mercado interno é de um grande interesse para a Alemanha. E eles já têm consciência, enfim, isso... enfim, hoje em dia a imprensa alemã já reflete isso, que a perda ou a regressão do mercado interno seria dramática também para a economia alemã. E, portanto, se a economia alemã quer continuar a projetar-se no mundo, precisa de um mercado interno europeu para os seus produtos, para ganhar dimensão, para ganhar músculo económico, financeiro e até político, para conseguir projetar-se a nível europeu. Portanto, eu diria que a perda do AAA pela França, no curto prazo, é benéfico para a Alemanha, porque a diferença beneficia a Alemanha e continua a ganhar com uma taxa de juros muito mais baixa, mas a médio e longo prazo é muito má. E a Alemanha sabe isso. Tomás, vamos para o segundo ponto da nossa agenda. A Caixa Geral de Depósitos não vai pagar os subsídios este ano. A administração do Banco de Portugal também recuou, não vai, digamos, abdicou dos subsídios. Parece-lhe que esta atitude foi uma atitude correta tomada pela administração do Banco de Portugal? Claramente, num país em que
a maior parte da população e população muito desfavorecida, com salários relativamente baixos, está a sofrer consequências das medidas de austeridade e que são violentas, num país em que, por via dos aumentos do IVA, que atinge toda a população, mesmo aqueles que reformados com 200, 300 euros de reforma, era imoral, completamente imoral, a administração do Banco de Portugal ou da Caixa Geral de Depósitos serem casos de exceção em relação aos cortes dos subsídios de Natal e de férias que todos os funcionários públicos são sujeitos. De modo que é uma atitude até de louvar, na medida em que não estavam obrigados por lei, sobretudo a administração do Banco de Portugal, e que, por iniciativa própria, tomaram essa decisão. As pessoas que o Presidente e a administração do Banco de Portugal, e mesmo da Caixa Geral de Depósitos, é uma atitude que é de louvar, porque tem um fundo moral em relação ao resto da população e de solidariedade social com o resto da população, que é muito importante. E nesta altura, com os casos da EDP e da Água de Portugal e outros que vão surgindo, são sintomas muito fortes de quebra da coesão social. Há portugueses que beneficiam... Peca por tardia, Tomás, desculpe interrompê-lo, mas a decisão, apesar de ser correta, peca por tardia, e não se evitou que todos os trabalhadores do Banco de Portugal recebessem, enfim, segundo o que diz o Banco de Portugal, já foram pagos os subsídios de férias e de Natal dos seus trabalhadores para o ano 2012. O que eu acho, sinceramente, enfim, nunca trabalhei no Banco de Portugal e não conheço diretamente os estatutos da instituição, mas pagar este tipo de subsídios logo no início do ano parece-me um pouco estranho, quando todos os outros trabalhadores, incluindo nós, estamos aqui à volta da mesa, recebemos esses subsídios em novembro. O que eu penso que está aqui a acontecer é, Portugal cada vez mais é feito de pequenas capelinhas, de pequenos feudos, e o Banco de Portugal é mais um desses feudos, que se refugiou num estatuto que está previsto até no próprio Tratado de Roma, para garantir a independência da autoridade monetária dos bancos centrais de cada um dos Estados-membros. E, portanto, este tipo de medidas não pode ser imposto pelo Orçamento de Estado de cada país, não pode ser imposto pelo Governo de cada país, tem de ser a própria instituição a definir a sua própria política. Tem que ser por iniciativa própria. Exatamente. Qualquer trabalhador ou reformado do Banco de Portugal, tendo-lhe sido retirado pela administração, não pelo governo, que o governo não poderia fazer. Pela administração, tinha todo o direito de recorrer ao tribunal e ganhava. Porque não, é um direito legal que não foi posto em causa pelo Orçamento de Estado de 2012, na medida em que, só por uma iniciativa pessoal, estou a dizer que o Banco de Portugal atuou tardiamente. O Tomás estava a elogiar a atitude da administração. Estou na medida em que em parte tem razão, porque relativamente aos seus próprios ordenados, houve uma atitude eticamente correta, tendo em conta a conjuntura do país, mas relativamente à decisão em si, peca por tardia. Porque devia ter sido pensado, a tempo e horas, que todos os trabalhadores, sejam ativos, sejam reformados, deveriam, enfim, partilhar os sacrifícios que o resto dos trabalhadores estão a sofrer no país. É isso que eu estava a dizer, não está na competência da administração tomar essa decisão. Não está agora, estava há 3 meses atrás. Porquê? Porque quando a decisão começou a ser pensada em setembro, com o Orçamento de Estado, e quando o Primeiro-Ministro anuncia, penso no princípio de outubro, a decisão do Governo de cortar ou de congelar estes subsídios de férias e Natal, nesse caso, a administração do Banco de Portugal deveria ter pensado que, do ponto de vista ético, também a sua própria instituição, de cima a baixo, deveria partilhar estes sacrifícios. Há aí um erro de raciocínio que eu não entendo. Vamos lá ver. Então, o Banco de Portugal não é abrangido. Não é abrangido, tinha de ser por iniciativa deles. O que eu estou a dizer é que essa iniciativa devia ser sempre tomada. Mas sendo um direito que está conferido a todos os trabalhadores do Banco de Portugal, a atribuição do subsídio de férias e do subsídio de Natal, tal como está garantido a todos os trabalhadores da função pública. O Governo tem competência para, em relação aos trabalhadores da função pública, aos funcionários públicos, inscrever no Orçamento de Estado de 2012 que parte ou a totalidade desses subsídios não lhe é atribuído. Portanto, há uma cobertura legal para essa... O mesmo não pode fazer em relação ao Banco de Portugal. É uma situação idêntica àquela que se passa no CTT, onde os... Exato, recorreram e o Tribunal em primeira instância deu razão. Agora, não está na competência da administração do Banco de Portugal retirar um direito legal, só por iniciativa própria, aqui, tal como os administradores o fizeram. Deixe-me só colocar aqui uma nota. Apesar disso, apesar de sabermos que essa questão pode esbarrar na decisão do Tribunal,
A verdade é que a administração, só depois de uma semana sob fogo, é que recuou nos seus próprios... Exatamente, foi sob pressão, relativamente à sua, foi sob pressão da comunicação social e sob pressão social que tomou essa decisão de não assumir essa postura de ignorar tudo o que se passa no país e as violentas medidas de austeridade, mas de qualquer modo eu continuo a louvar a atitude, porque neste país em que se passa tanta coisa, sobretudo que põe em causa um sacrifício distribuído por todos, que permita uma coesão social para resistir às dificuldades que vêm muitas, relacionadas também com a Europa, obviamente, estas atitudes, se não forem tomadas, que faz uma quebra de mete as pessoas na rua, e com toda a justiça na rua, e a pôr em causa muito do funcionamento democrático, e com toda a justiça, com toda a razão. As pessoas não podem ser violentamente expoliadas através de impostos, de quebra, de diminuição de salários, de retirada de direitos na legislação laboral, e depois ver, do outro lado, claro, administradores do Banco de Portugal, administradores da EDP, ganharem mundos e fundos e... portanto, o abismo das desigualdades a expandir-se, a aumentar, provoca sempre, obviamente, a ver a Grécia. Sim, cada vez mais tem de se dar o exemplo. Portanto, estes exemplos, nesse sentido, é que eu digo que estes exemplos são de louvar. Na elite dirigente portuguesa, seja ela, enfim, das administrações, das empresas públicas, das entidades de supervisão, tem de dar o exemplo, abdicando de alguns direitos previstos na lei, para também partilharem, como dizíamos há pouco, dos sacrifícios que são pedidos. O mesmo devia fazer o Sr. Presidente da República, se caso não esteja abrangido por estes cortes. Eu penso que o também como questão Presidente da República, social. como reformado do Banco de Portugal, enfim, aplica-se a situação dos outros reformados do Banco de Portugal. Não se trata aí agora de... Porque ele terá abdicado, penso eu, daquilo que é conhecimento público, abdicou do salário e recebe apenas a parte da reforma. O que não deixa de ser curioso, porque, enfim... Nestas situações de crise, nós temos de repensar todo o sistema e não faz sentido que pessoas, agora falo em geral, não vou concretizar ou personalizar porque sob o risco de poder ser injusto numa situação que eu não conheço, mas em geral, uma pessoa que se reformou é porque não tem condições para continuar a trabalhar. E o que nós vemos, e concretamente a minha geração, vê que muitas pessoas se reformam antes do tempo, com reformas muito boas, calculadas de acordo com regras que já não estão em vigor, e depois acumulam com salários de uma atividade exigente. O facto da pessoa ter chegado ao direito de poder usufruir da reforma tem que ver com o facto de não poder trabalhar ou com o facto de ter descontado os anos suficientes para poder gozar desse direito? Na minha perspectiva, tem de ser as duas coisas. Repare, a lei dá-lhe razão. Pode, obviamente, a lei dá-lhe razão. Saúde e tranquilidade para gozar esse direito de reforma. A lei dá-lhe razão, ou seja, a nossa lei, durante muitos anos, permitia reformas antes dos 65 anos ou dos 67 anos, desde que se verificassem determinadas condições. O que eu estou a dizer é que nestes momentos de crise, onde não há dinheiro, e nós temos de nos cada vez mais de autoconvencer que não há dinheiro, temos de mudar o sistema e as leis para que sejam mais justas. E quando eu digo mais justas, é aquelas pessoas que ainda podem trabalhar e, portanto, não sofrem nenhuma doença, não atingiram um limite de idade que os incapacita, pelo menos de uma forma geral, obviamente há muitas exceções, devem optar ou se reformam e, portanto, reduzem drasticamente o seu trabalho, ou eventualmente exercem um trabalho não remunerado, ou um trabalho a part-time, utilizando a sua experiência e o seu know-how acumulado ao longo de anos, ou então não se reformam e continuam no ativo. O que não faz sentido em termos de justiça relativa para os trabalhadores que agora trabalham, que sustentam a segurança social e que daqui a 10 ou 15 anos não vão poder ter as mesmas regras, é haver uma série de reformas douradas de pessoas que, para além dessas reformas, ainda acumulam com salário. Queria só acrescentar que o discurso em abstrato do Paulo, para mim, gostaria de o colocar em concreto, mas introduziu a palavra-chave que é reformas douradas. É que um cidadão que tenha uma reforma de 9 ou 10 mil euros é completamente injusto, e aí aplicam-se as palavras do Paulo, que não venha a ter um emprego remunerado com mais 20 ou 30 mil euros e acumulando com essa reforma. É completamente injusto, agora não é a mesma coisa um senhor... Uma senhora que ganha 400 euros de reforma, que não possa ter um trabalho complementar que lhe ajude a reforma para
sobreviver. Portanto, eu separava planos e não punha isso como em abstrato para toda a gente. Há pessoas que são reformadas com 300 ou 400 euros que necessitam, e conheço vários casos, mulheres a dias e outros, necessitam de complementos para resistir às dificuldades. E dizer que eles não podem trabalhar ou que não se podem reformar, isso é de uma injustiça social profunda. Mas aqui Agora, se estamos a falar nos casos das reformas douradas, tudo bem, não é admissível, sobretudo quando há períodos de crescimento e que há aquela aboda aos pobres, que se aumenta a função pública 3, 4% ao ano, que os salários melhoram. Quando há crescimento, nós nem notamos, nem damos conta, muitas vezes, destes casos de assimetrias profundas. Mas, em período de crise, em que é exigido à maioria da população sacrifícios tão duros, deixar de fora uma casta completamente à solta. Claro, mas, Tomás... Portanto, a legislação deve ser para os casos mais flagrantes, não para baixo. Não, mas a questão aqui trata-se de uma questão de princípio. E o princípio, a meu ver, mesmo lança na miséria mais pessoas, eu estou contra o princípio. A questão aqui é uma questão de princípio. A pessoa que está reformada é porque não tem condições de trabalho e, portanto, o exercício do trabalho... Não, é a pessoa que adquiriu nos termos da lei a idade e os o exercício anos do trabalho deve ser excepcional, obviamente com exceções. Para além disso, pode-se complementar com um teto nas reformas. Ou seja, já existe em alguns países. Travão nas reformas, caso a pessoa se mantivesse na vida ativa. Exatamente. Ou seja, e isso já acontece noutros países com uma economia muito mais rica que a nossa. Portanto, haver talvez por teto, isso seja mais rica do que a nossa. Exatamente. Talvez também por isso seja mais rica do que a nossa. Exatamente. Agora, se o poder político não tem iniciativa de alterar este tipo de situações, de facto, a sensação de injustiça perante aqueles que trabalham, é porque os atuais trabalhadores estão a contribuir para um sistema de segurança social e da Caixa Geral de Apresentações que é de tal forma que é exigente e as comparticipações são cada vez maiores, sabendo os atuais trabalhadores daqui a 10, 15, 20 anos, podem não receber nada ou receber muito menos, vão receber uma ínfima parte daquilo que estão a contribuir e, portanto, é preciso atuar e atuar quanto antes para que esta sensação de injustiça não seja tão aguda, não é? Tão acutilante. E de criar a sensação, enquanto nos países nórdicos essa sensação não existe, pelo menos da forma que existe nos países do Sul, criar a sensação de que o Estado não é uma pessoa de bem. Porque uma pessoa descontou durante 40 anos e produziu os seus descontos mensalmente, anualmente, foi entregando ao Estado uma determinada quantia que passado 40 anos o Estado pode... Estamos a falar de pessoas que trabalharam 10, 15 anos numa instituição e depois se reformaram pelos últimos 10 anos, enfim, do melhor ordenado dos últimos 10 anos. Mas acho que, Paulo Marcelo, estamos mesmo em cima do nosso tempo, deixem-me desejar-lhes muito menos do que o tempo para conseguirmos a reforma. É verdade. Mas Vascos, Paulo Marcelo, desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Conselho Consultivo que regressa amanhã.